E convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo número 25. Assim diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Este salmo traz como título apenas um salmo de Davi. Nós não sabemos exatamente em que tempo Davi compõe esse poema, um poema cantado, mas alguns supõem que Davi tenha composto esse texto no tempo que fugia de Absalão. Todos sabem que Davi teve problemas severos na sua família, um deles envolvia Absalão, num caso muito estranho, muito feio, em que ele estupra Tamar, e ambos eram irmãos, mas isso não impediu que depois Amnon que fez aquilo, e Absalão trai o rei, toma o seu lugar, e isso faz com que a sua família entre num problema muito severo, muito difícil. Davi ficou furioso, mas não castigou seu filho, não fez o que deveria fazer, e isso ainda perturba mais a sua casa, o seu trono, o seu futuro, tudo fica muito conturbado. Não sabemos exatamente se foi aqui, mas lá em 2 Samuel, capítulo 13, nós temos um detalhamento melhor, depois você pode ler com mais calma. Esse salmo é uma demonstração clara de como se comporta o nosso coração quando estamos no meio de dificuldades e quando nós somos filhos de Deus verdadeiros, muitas vezes errando, mas somos filhos de Deus, e o nosso coração tem determinados comportamentos porque ele foi trabalhado pelo Senhor. E mesmo quando falhamos, nós temos algumas atitudes que podem ser atitudes que agradam a Deus, e naquele momento nós temos a nossa vida recomposta pelo Senhor, porque nos chegamos a Ele. Spurgeon disse certa vez que a santa confiança de Davi, seus muitos conflitos, suas grandes transgressões, seu amargo arrependimento e suas profundas aflições estão todos aqui. Ele fala isso comentando esse trecho. De modo que vemos o próprio coração do homem segundo o coração de Deus.
E às vezes nós mesmos nos perguntamos, o homem segundo o coração de Deus, e com problemas tão intensos que não foram escondidos de nós ao longo da Escritura. Esse não é um salmo tão conhecido como outros salmos, o 22, o 24, o 23, talvez seja o mais conhecido de todos, mas é um trecho que fala a nós a respeito da súplica constante do nosso coração e de como o Senhor pode reparar aquilo que precisa ser tomado de nós. No primeiro trecho, de 1 a 7, nós vemos alguém com uma oração com temor ao Deus que é um Deus santo, reconhecidamente santo. Ele mostra um desejo, logo no versículo 1, ele quer elevar a sua alma ao Senhor, ele tem desejo de elevar a alma, porque ele precisa do socorro do Senhor, ele precisa fazer isso. Essa mesma fórmula Davi usa também no Salmo 86, em busca de alegria, no Salmo 143, em busca de direção. Há um desejo que é exposto aqui pelo salmista, de que a sua alma entre num estágio diferente daquele que ele está experimentando nos seus sentimentos naquele momento. E a fala do salmista nos conduz a um pensamento: se a alma vai ao fundo do poço, quem além de Deus pode erguê-la dali e colocá-la novamente num local aprazível? Ele segue falando da sua dependência, avançando pelo versículo 2, porque confiar em Deus é a condição única para a oração em busca de Deus. Não há como orar buscando o socorro do Senhor se antes não confiarmos nele. Nós precisamos entender a nossa dependência, que tem que ser absoluta e total. Ele vai falando aqui sobre ser envergonhado, e é interessante que, ao pedir socorro, o salmista pede também que os seus inimigos sejam envergonhados. Mas como assim? Nós podemos deduzir ao longo da fala do salmista e ao longo da conjunção de outros textos em que ele fala isso, que no fundo, os salmistas pensavam o seguinte: se eu não for envergonhado, se o Senhor me poupar da vergonha, o meu inimigo automaticamente será envergonhado. Porque me parece que a tese é a seguinte: o meu inimigo me quer ver envergonhado. Portanto, se eu não for envergonhado, quem vai ser envergonhado é o meu inimigo. E esse parece ser o conjunto de pensamentos no coração do salmista. Quando o profeta Jeremias clama pelo livramento do Senhor, por exemplo, ele pede livramento da vergonha nesse mesmo sentido. E ele ora de modo totalmente imprecatório, pedindo que o Senhor também envergonhe seus inimigos. Me parece que o pensamento é o mesmo. Muitas vezes na nossa caminhada nós somos constrangidos pelas circunstâncias da vida e nós somos absolutamente abatidos por um senso de vergonha. Vergonha pelas nossas inviabilidades, pelas impossibilidades, vergonha porque não conseguimos atingir aquilo que desejávamos e talvez até mesmo em nível espiritual. Se nós apreendermos para o nosso coração a mesma tese de Jeremias e do salmista, nós podemos desejar diante de Deus que o inimigo da nossa alma seja envergonhado, e ele o será se nós deixarmos de ser envergonhados. E muitas vezes nós apresentamos ao Senhor a fórmula do nosso sucesso. Talvez a primeira das fórmulas seja: Senhor, me poupa da vergonha, a vergonha espiritual, a vergonha familiar, a vergonha física, a vergonha em tantos âmbitos da minha vida, porque se eu for poupado da vergonha, e eu só posso ser poupado dela pelo Senhor, porque eu dependo do Senhor, eu tenho desejo do Senhor, eu preciso da direção do Senhor, somente o Senhor me poupa dessa vergonha. No fundo, o Senhor estará envergonhando o inimigo das nossas almas. O salmista também depende em termos de direção do Senhor. Versos 4 e 5, ele fala disso. Deus era a causa primária, era a própria salvação dele. Ele sabia que sem a direção do Senhor ele não alcançaria nada. Os pecados precisam ser perdoados. Ele precisa ser integralmente colocado sob a direção de Deus. Nós vemos depois lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 2, 24, dizendo assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque no versículo 6 e no versículo 7, ele fala: Senhor, não te lembres. Mas como Deus não vai se lembrar de alguma coisa? É por causa disso, é por causa da confiança absoluta no Senhor, de que Deus não quer mais se importar com as nossas faltas, uma vez que Ele nos perdoou. Tudo isso estava no coração de um homem que temia as circunstâncias e que se via sob severos ataques, problemas e dificuldades muito intensas. Conhecer os atributos de Deus é conhecer também as misericórdias profundas do Senhor sobre a nossa vida. E assim começa o salmista esse seu cântico. Ele vai mais além, porque uma vez que ele reconhece tudo isso, ele também deixa claro que ele tem intimidade com o Deus da aliança. Mesmo passando por dificuldades, ele é alguém que tem intimidade, porque ele sabe quem é o Deus da aliança com ele. A bondade e a retidão, versículo 8, são a base da salvação do pecador. Deus é bom, Deus é reto, e é por isso que Ele nos traz para si. Ele não faz por um capricho, mas Ele traz aqueles que Ele chama para si, porque Ele é bom e porque Ele é totalmente reto. Ele guia os humildes na justiça, e isso nos remete a um Deus que, por um lado, demonstra atos soberanos e maravilhosos, como aqueles das bem-aventuranças que nós lemos lá em Mateus, ao mesmo tempo que Ele nos leva ao fato de que aqueles pecadores que têm o caminho aberto para Deus se tornam humildes por causa da justiça de Deus, e isso o salmista lembra aqui nesse trecho. É por causa do nome do Senhor, versículo 10, que nós somos perdoados e congregados com Deus, e isso nós vemos novamente espelhado lá em Mateus, capítulo 18, mas também nós passamos a ser odiados pelo mundo por causa disso. Se por um lado nós somos atraídos e congregados a Deus, que nos perdoa, por outro lado o mundo não tem prazer em ver alguém que saiu da sua esfera e deixou de comungar com os seus pecados. Alguns salmistas entendem que o homem que teme ao Senhor é feliz e tem alegria em obedecer à lei do Senhor, e nós também entendemos isso. Alguns deles deixam registrados que esse homem será próspero e terá uma família abençoada, Salmo 128. Enquanto tudo isso é verdade, Davi aprofunda a ideia de que o temor ao Senhor faz com que esse homem que teme ao Senhor seja alguém cujo caminho é determinado por Deus e por isso será próspero em seus atos. Não apenas nas questões físicas, materiais, circunstanciais, mas nos próprios atos, redundando numa vida de comunhão e de proximidade com Deus, tendo intimidade com o Senhor, como está no versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Somente aquele que teve o seu caminho modificado, transformado, reconhece que tem intimidade com Deus, que é soberano, é todo-poderoso, é totalmente capaz de fazer tudo o que lhe apraz, e esse Deus está disposto e disponível a todo aquele que começa o seu cântico diário, como o salmista começou este cântico: Senhor, eu estou amargurado, a minha vida está complicada, minha família está mal, meus negócios estão mal, minha saúde está ruim, a minha vida relacional não está bem, as coisas estão mal. Comece dizendo isso, mas não se esqueça que se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você precisa ter intimidade com Deus, e esse Deus com quem devemos ter intimidade é aquele Deus que tem respostas para todas as mazelas da nossa vida, assim como tinha para algo tão complicado na vida de Davi. Talvez nenhum de nós aqui possa dizer: eu estou passando a mesma coisa que Davi passou. Mas, como eu digo às vezes, a unha encravada no seu dedinho talvez incomode mais você do que o tumor no próximo, porque aquilo dói em você. E seja uma coisa, aos olhos humanos, mínima ou máxima, o que o nosso Deus, que é íntimo conosco, quer saber é: por que você ainda não contou isso para Ele? Ele está nos ouvindo e Ele quer que você diga para Ele onde dói. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de cada um dos seus filhos
onde aperta a sua vida. Quando nós avançamos mais um pouco, versículo 16 e até o final, o salmista demonstra uma oração clara com intimidade ao Deus que é santo. Esse Deus com quem ele tem intimidade é um Deus que também é um Deus santo. Solidão e aflição podem e irão atingir o Filho de Deus. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Está no versículo 16. E aqui nós entendemos e aprendemos mais uma lição: você não peca em reconhecer que está sozinho, você não peca em reconhecer que há aflição sobre a sua vida. Pelo contrário, isso é o reconhecimento de que você é um ser humano, porque, aliás, ninguém que se converte ao Senhor, ninguém que é chamado por Deus e é remido nele, vira outra coisa. Nós continuamos sendo seres humanos, e sobre nós há aflição que se abate de tempos em tempos. Alguns sofrem mais intensamente, outros menos. Alguns sofrem por mais tempo, outros por menos tempo, mas o fato é que todos nós estamos sujeitos ao mesmo sol e à mesma chuva que cai sobre o ímpio lá fora. A nossa diferença é que nós temos o Senhor conosco e nós sabemos que com Ele haveremos de passar por todas as tempestades da vida. No entanto, elas virão, e o salmista também reconhece isso: estou sozinho, estou aflito. Eu olho para os lados e não vejo mais ninguém me dando as mãos. Nós vivemos numa urbe de talvez 7 milhões de habitantes, talvez já passando disso. E é impressionante como muitas vezes nós podemos nos sentir absolutamente sós, no meio de multidões, no meio de milhares de pessoas. É impressionante como você talvez possa entrar num templo como este, sentar-se, e mesmo que não seja verdade, sentir-se absolutamente só, porque talvez a solidão comece pela percepção do coração. Talvez ela não seja apenas uma questão de número de gente, mas seja de percepção do coração. A ideia é que nós podemos contar isso para o Senhor: Senhor, eu entro na igreja e continuo me sentindo sozinho, eu vou para a faculdade e me sinto sozinho, eu entro no meu setor de trabalho e me sinto sozinho. Além disso, eu tenho angústia no meu coração, as coisas estão pesadas. Alguns de nós sentem angústia profunda quando chegam aquelas contas acumuladas no começo do mês e bate uma angústia mensal no coração. Até dessas, o Senhor pode nos livrar dando-nos direção e dando-nos socorro. Não há mágica em servir a Deus, mas a direção que vem do alto para a nossa vida. Tribulações, solidão, angústias, aflições e sofrimentos são colocados diante de Deus, que por amor perdoa os pecados dos seus filhos. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. E ele começa a clamar por compaixão. E é interessante que quando nós viajamos para o Novo Testamento, nós vemos inúmeras citações nos evangelhos, e Jesus compadecendo-se das multidões, e Jesus compadecendo-se do fulano, e Jesus compadecendo. O Senhor Jesus teve um ministério de profunda compaixão. E o que o salmista está dizendo aqui é: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu preciso do Senhor. Quem é livrado pelo Senhor? Versículos 19 e 20: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Aqui ele está encerrando aquele pedido que ele fez no começo: Senhor, eu preciso parar de ser envergonhado, e eu serei livrado da vergonha pelo Senhor, e os meus inimigos automaticamente serão envergonhados. Quem é livrado pelo Senhor, ou seja, quem é salvo, essa é a compreensão que nós temos agora no tempo da igreja: quem é livrado, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é livre, quem é livrado pelo Senhor, é quem é salvo pelo Senhor. Tem a alma guardada, e a alma guardada na vida do crente nada mais é do que uma alma que persevera. Nós somos salvos, somos libertos. Como é que nós temos a garantia de que seremos guardados até o último dia, até aquele dia em que o Senhor virá se encontrar conosco e nos levar? É uma doutrina das mais maravilhosas que nós temos, a perseverança dos santos. Quando a alma é guardada, nós entendemos: o Senhor
me deu todos os meios, e o Senhor, por graça e por misericórdia, age para que eu tenha a minha alma perseverada, guardada até o último dia. Então, quem é livrado pelo Senhor, ou seja, quem é salvo, tem a alma guardada, tem a perseverança sobre si e se refugia no Senhor, ou seja, que tem a segurança do Altíssimo, não será jamais envergonhado. Se nós quisermos não ser envergonhados, nós precisamos ser salvos, precisamos perseverar e precisamos ter a segurança perfeita de quem é o nosso Deus e que Ele está sobre a nossa vida, fazendo tudo o que Ele quer soberanamente, para que nós sejamos, de fato, mantidos em sua presença. Versículo 20, em ti me refugio. Essa é a fórmula de quem sabia muito bem o valor de estar refugiado, escondido, guardado em algum lugar. Quantas vezes Davi, sob ameaça, precisou se esconder em buracos, cavernas, fugir para países estrangeiros. Ele sabia o valor de estar refugiado, porque o refúgio, na verdade, é aquilo que preserva a vida. Estar refugiado quer dizer estar seguro contra a intempérie que pode roubar a sua vida. Davi clama ao Senhor que o livre, para ele não ser pego por ninguém semelhante a leão que o despedaçaria. Depois você pode ler isso no Salmo 7, também da pena dele. É interessante como é recorrente o clamor de Davi para que ele seja refugiado no próprio Senhor, e ele usa, é claro, as imagens que ele tinha ao seu entorno naquele seu tempo, naqueles seus dias. Isso tudo ele diz porque ele sabia que o Senhor era o seu único suporte e que ele, por ser filho de Deus, era diferenciado de um idólatra qualquer. Ou seja, era diferenciado de uma pessoa que cresce em qualquer outra coisa que não no Senhor. Salmo 16, de 1 a 4, Davi fala sobre isso. O que quer dizer para nós essa fala de Davi, já indo para o final, é que ou nós confiamos em Deus de forma absoluta, ou nós vamos arranjar ídolos para a nossa vida. Se confiarmos em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós colocaremos outra coisa que não é Deus no lugar de Deus, e isso é ídolo. Essa outra coisa pode ser você mesmo se olhando no espelho e confiando em sua força. Essa outra coisa pode ser a igreja. Você pode transformar a igreja num ídolo. Você pode transformar sua família num ídolo, seu trabalho num ídolo. Talvez você tenha uma colocação profissional boa e você imagina que isso vai ser o bastante até o final da sua vida. Não confie nas coisas deste mundo. Mesmo quando elas são boas, como a igreja, lembre-se que a igreja é do Senhor, confie no Senhor da igreja. E não faça, nem mesmo das coisas boas, os ídolos do seu coração. Nós somos tendenciosos a isso. Desde o início da jornada da nossa espécie, nós somos tendenciosos a tirar Deus do seu lugar e arranjar um andor, e colocar ídolos ali em cima e venerá-los e bajulá-los, porque isso faz parte da nossa natureza caída. Esperar no Senhor da nossa intimidade é a chave para sermos preservados em sinceridade e em retidão. E o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Primeiro, não há como ser íntimo de Deus sem antes passar pelo conhecimento da nossa fragilidade. A primeira coisa que precisamos é reconhecer quão frágeis nós somos. Senhor, eu tenho inimigos, eu tenho angústias, eu tenho vergonhas, eu tenho pecados, mas eu tenho o Senhor. Reconhecendo a fragilidade que nos cerca e nos agride tantas vezes a partir do nosso próprio coração, nós devemos em seguida nos lembrar que somos filhos de um Deus que trata da nossa fragilidade. Mas para isso nós precisamos desejar nosso Deus, depender absolutamente dEle e ter de forma total a direção do Senhor sobre a nossa vida.
Quando nós nos lembramos do Senhor, na verdade, estamos nos lembrando da aliança que o Senhor tem conosco. E é por causa dessa aliança que nós temos toda a convicção de que nós estamos indo no caminho certo, quando olhamos o que somos, colocamos tudo isso de coração aberto diante do Senhor e simplesmente conseguimos esperar que venha dele a resposta de que precisamos. Também nós podemos nos lembrar que o salmista aponta profeticamente para Cristo nesse texto. Quando nós entendemos a relação de tudo que lemos e falamos com o Novo Testamento, o perdão pertence ao Senhor exclusivamente. Versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. O salmista talvez ainda visse tudo embaçado para frente. O Senhor ainda não tinha se revelado de modo encarnado, a cruz ainda estava no futuro da vida deste salmista. Ele não viu a cruz, você já entende a cruz. Você já sabe do projeto da redenção de forma desvelada diante dos seus olhos, porque tudo já foi revelado a nós, tudo que era necessário para chegarmos ao Senhor já nos foi revelado. Deus aponta o caminho a seguir. Versículo 12: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós entendemos isso no tempo da igreja de modo ainda mais pontual e ainda mais profundo. Além de nós conhecermos o Senhor, aquele Senhor que nos perdoa, aquele Senhor que da cruz nos envia o perdão total de todas as coisas de antes, de agora e do futuro, é o mesmo Senhor que nos aponta o caminho que temos que seguir e que por isso nos ajuda a perseverar até o fim. Sim, a perseverança tem a nossa ação, porque a busca por ela é nossa, mas o Senhor nos dá todos os meios e nos auxilia para que consigamos fazê-lo até o final. O temor do Senhor gera intimidade, e é Deus quem revela a sua aliança. Versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aqui nós fechamos o círculo, e nós vamos para casa entendendo o seguinte: tudo que eu preciso de direção, de apoio, de ajuda, de perdão, eu só posso alcançar se eu tiver intimidade com Deus, e eu só alcanço intimidade com Deus se Ele revelar a mim a sua aliança. Ele não se torna íntimo de quem quer ser íntimo dele. Ele diz: eu quero ser íntimo de você, e Ele chama você para a sua intimidade. Tem outro lado da moeda. Se Deus chamou você para a sua intimidade, não falte ao convite do Senhor. Se Ele convidou você para ser seu filho, entenda que você é um privilegiado. E quando você passar pelas questões mais adversas, lembre-se, o Senhor está ali do seu lado. Você pode desejá-lo, querê-lo, e Ele fará com que você passe por cima de tudo e chegue até um local aprazível da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e construa cada vez mais em você uma vida de intimidade com Ele. Obrigado, pastor Joel. Vamos orar e receber a bênção. Senhor Deus, muito obrigado por essa intimidade, por essa certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor nos responde com graça, o Senhor olha para as nossas vidas, para filhos e filhas escolhidos pelo Senhor, e nos diz aonde devemos andar, como, quando. O Senhor nos perdoa, e o Senhor tem abençoado ricamente as nossas vidas em tantas áreas. Nós somos gratos ao Senhor, porque essa intimidade de família é algo, ó Deus, que só o Senhor, na sua infinita graça, pode realizar em nossas vidas com esse convite irresistível de Tua graça. Por isso somos, ó Deus, felizes, porque conhecemos o nosso Deus como Senhor e Salvador. Mantenha o nosso coração nessa intimidade e que os nossos passos sejam sempre vitoriosos para a glória do Senhor. Pois oramos agradecidos pela Tua palavra, por esse tempo juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém.